A rejeição partiu meu ego e libertou minha alma. A dor que quebra o ego e esvazia o que nunca foi essencial. Há um momento em que a dor cala tudo. Não porque a alma não sente, mas porque o ego já gritou demais. Quando somos rejeitados, o que se parte primeiro não é o coração. O orgulho. O mesmo orgulho que acreditava ser insubstituível, necessário, quase eterno. Ser rejeitado às vezes não quebra quem revela que aquilo que parecia tão sólido, tão grandioso, era apenas uma construção frágil feita para ser admirado. O ego quer controle, quer ser lembrado, quer ser indispensável. Mas a alma? Essa quer outra coisa, quer silêncio, quer verdade, quer descanso. Sêneca dizia, o primeiro castigo do orgulho é ser escravo da expectativa. E que escravidão é essa? Onde vivemos reféns da resposta alheia, da atenção que falta, do retorno que não vem. Quando esperamos demais, esquecemos de estar presente. Marco Aurélio nos lembrava, tudo o que acontece é natural, só dói porque você esperava o contrário. A dor nasce da discrepância entre o que achávamos que merecíamos e o que de fato nos foi dado. E nessa fratura entre o imaginado e o vivido, o ego desmorona. Mas a alma finalmente respira. A imagem é clara, uma estátua imponente, mas oca por dentro. A rejeição não destrói essa estátua, ela apenas a racha, revelando o vazio que já estava ali. E é nesse vazio que começa a liberdade, não porque ele seja agradável, mas porque ele é honesto. A alma, enfim, não precisa mais sustentar o peso da perfeição. Ela pode ser só ela, despida, quebrada, real. A rejeição parte o que era máscara. E ao fazer isso, permite que o que é essência finalmente se mova, mesmo que seja devagar, mesmo que ainda doa. É nesse espaço rachado que a filosofia estoica floresce, não como o consolo vazio, mas como firmeza compassiva. Não para te dizer que não foi nada, mas para te lembrar que doeu, sim, e que ainda assim você continua. E continua mais livre do que antes, porque agora você já não precisa provar, já não precisa mendigar presente, já não precisa construir castelos com paredes de orgulho. Agora, o que resta é o que é. E isso, por mais simples que pareça, é tudo. O colapso interno de quem acreditou que era indispensável. É estranho perceber que aquilo que sustentávamos com tanta certeza, de repente, não faz mais sentido. Quando acreditamos ser insubstituíveis, qualquer afastamento parece uma afronta, um rompimento com aquilo que julgávamos intocável. Mas o que dói nem sempre é a ausência do outro. Às vezes, o que fere de verdade é a imagem que tínhamos de nós mesmos, aquela imagem idealizada, inflada, alimentada por olhares e validações. Quando essa imagem se desfaz, o tombo não é da realidade, é do ego, e ele cai alto. Na ausência de quem se foi, não sobra só o vazio, sobra a frustração de ter se apoiado numa ideia ilusória de importante, de ter confundido presença com necessidade, de ter acreditado que sem você o outro não seguiria, mas ele seguiu. E você ficou com o barulho do silêncio. E é aí que começa o colapso interno. Não porque a verdade tenha mudado, mas porque agora ela se apresenta sem enfeite, crua, desconfortável, libertadora. A primeira rachadura não é visível, ela não aparece nas conversas ou nas lágrimas, ela acontece no íntimo. É o momento em que percebemos que fomos mais arrogância do que amor, que carregamos uma vaidade disfarçada de afeto, que nos julgamos imprescindíveis, quando éramos apenas companhia e talvez nem sempre desejado. E é nessa rachadura que a alma respira pela primeira vez sem o peso da performance. Não se trata de humilhação, trata-se de revelação. A dor mostra onde construímos castelos demais e raízes de menos, mostra onde esperávamos reconhecimento e colhemos silêncio. E embora doa, é aí que a filosofia estoica ganha força, porque o estoico não se apoia em ilusões, ele se apoia na lucidez. E lucidez é isso, perceber que não somos indispensáveis, e mesmo assim somos inteiros, somos válidos, somos dignos, não porque ocupamos lugar na vida do outro, mas porque começamos a ocupar finalmente nosso próprio espaço. A libertação que só vem depois da vergonha. Há uma dor que não é física, mas pesa nos ombros como se fosse. É a vergonha, aquela sensação silenciosa que escurece os pensamentos e nos faz encolher por dentro. Quando somos rejeitados, o primeiro reflexo pode ser raiva, incredulidade, defesa, mas logo depois, quando o barulho cessa, entra a vergonha de ter sido deixado, a vergonha de ter acreditado que era diferente, de ter achado que bastava. E não bastou, só que essa vergonha, por mais cruel que pareça, carrega um segredo. Ela é o início da libertação, porque nela
tudo o que era ilusão começa a ruir. O que antes sustentava a fachada, a ideia de força, a aparência de controle, a sensação de merecimento, e quando tudo isso cai, sobra apenas o que é verdadeiro, a carência que se escondia sob sorriso, o medo de ser esquecido, a dependência emocional mascarada de afeto. Sêneca dizia: a alma só se fortalece depois de ser atravessada pela dor. E é justamente na vergonha que essa travessia acontece. Ela não é castigo, ela é espelho. Mostra o quanto precisávamos da aprovação alheia para validar nossa existência. Mostra o quanto ainda éramos frágeis, não por amar, mas por depender. E nessa revelação, a alma desperta, porque tudo o que cai dá lugar ao que pode crescer de verdade. Quando o orgulho se desfaz, algo novo pode nascer, não mais baseado em ser necessário para o outro, mas em ser inteiro consigo. E essa inteireza não grita, não exige, não se impõe, ela apenas permanece, firme, silenciosa, serenamente presente. A vergonha que antes machucava, agora purifica. O que parecia humilhação se transforma em portal. Um portal onde o ego sai ferido, mas a alma, enfim, emerge, livre, e dessa liberdade brota algo que nenhuma validação externa é capaz de oferecer. O silêncio após o abandono, e o que ele ensinou sobre controle. O silêncio, esse espaço sem som que, quando chega depois do abandono, não é pai, é ausência, é vazio, é como se o mundo tivesse parado de falar com você. E não porque você quis ouvir menos, mas porque deixou de ser o escolhido. O ego, acostumado a respostas, se desespera. Ele quer explicações, justificativas, promessas de retorno. Quer entender onde errou, por que não foi suficiente, o que poderia ter feito diferente. Mas o silêncio do outro, por mais cruel que pareça, é a resposta mais honesta. Porque ele não diz o que o ego quer ouvir. Ele mostra o que a realidade já estava dizendo há muito tempo. E é aí que nasce o incômodo. Porque o ego busca controle, e o silêncio revela que não temos nenhum. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente. É suficiente. A frase é simples, mas profunda. Ela nos convida a recuar do outro e nos habitar com mais firmeza. Quando o ruído externo cessa, o interno se intensifica. A mente começa a gritar tudo o que foi evitado por tanto tempo. Dúvidas, críticas, memória. Mas, aos poucos, esse caos se aquieta, e o que antes era dor se transforma em espaço para respirar, para ouvir o que estava escondido debaixo das exigências e das máscaras. O silêncio, antes opressor, vira solo fértil, um espaço onde a presença pode nascer, não mais como reflexo do outro, mas como raiz do próprio ser. É nesse ponto que o controle muda de forma. Ele deixa de ser o desejo de moldar o mundo externo e se torna a disciplina de cuidar do que se passa dentro. E nesse cuidado, a liberdade começa a aparecer, não mais como ausência de dor, mas como escolha de presença. O silêncio então deixa de ser punição, passa a ser portal, um caminho que não precisa de explicação, apenas de coragem para continuar em silêncio, mas inteiro. A dor como caminho e não como sentença. A dor da rejeição parece à primeira vista uma sentença, um fim decretado, um veredito silencioso de que não fomos suficientes. Mas o estoicismo, com sua calma cortante, nos lembra que dor não é fim, é começo, é lapidação, é passagem. A dor nos obriga a parar, a sentir, a encarar sem anestesia aquilo que, por vaidade ou medo, sempre evitamos ver. A alma ferida começa a se revelar nos escombros do orgulho, e é ali, no chão da humilhação emocional, que nasce a primeira semente da reconstrução. Sêneca dizia que a virtude só se torna firme depois de atravessar provas, porque é fácil parecer forte quando tudo está ao nosso favor. Difícil é manter a dignidade quando se é negado, quando não se é, quando tudo o que você ofereceu foi recusado em silêncio. O estoico não nega a dor, ele a observa, ele a integra, porque ele entende que o sofrimento não precisa ser resistência, pode ser revelação. A dor não precisa ser um castigo, ela pode ser o reflexo de uma alma que está deixando para trás o que não lhe pertence, que está aprendendo a existir sem depender da imagem que o outro. E nessa travessia, a dor que antes parecia esmagadora começa a mostrar nuances. Um detalhe aqui, um aprendizado ali. E então surge o reconhecimento. Nem tudo que doeu foi perda. Algumas dores foram libertações mal embrulhadas. E o que parecia injustiça era apenas realinhamento. Um convite silencioso para voltar para si. Ao final, tudo se resume a isso. O ego sofre. A alma aprende. E quando o ego se cala, a alma finalmente respira,
A dor, nesse momento, deixa de ser sentença e se torna caminho. O caminho para uma vida mais leve, mais honesta, mais inteira. A metáfora da porta que se fechou e da janela que você mesmo abriu. Há dores que batem como portas fechadas, com força, com barulho, com abrupta solidão. E quando elas se fecham, nos deixam diante de um corredor escuro e silencioso, onde tudo o que ouvimos é o eco do orgulho ferido. Mas a sabedoria estoica nos sussurra uma outra visão. A porta pode ter se fechado, mas não era a única saída. Talvez fosse apenas a que insistíamos em manter aberta. É no silêncio do abandono que se percebe a presença da alma. Quando todas as vozes externas cessam, uma janela começa a se formar, pequena, discreta, sem alarme, e é por ela que entra, não o outro, mas você mesmo, você inteiro. Sem personagem, sem a necessidade de se provar. Epicteto nos lembra, você não controla a porta que se fecha, mas pode escolher o que fazer com a nova paisagem. E essa paisagem interior, por vezes tão negligenciada, revela que não é o mundo que precisa mudar, mas a forma como o vemos. Não é o outro que precisa ficar, é você quem precisa decidir se ainda quer permanecer em um lugar onde não há espaço para respirar. A porta do ego se fecha com estardalhaço, mas a janela da alma se abre em silêncio, e é nessa abertura sutil que a vida começa a entrar de novo, sem exigência, sem mendigar afeto, sem negociar a própria dignidade. Nesse instante, algo profundo acontece. Você percebe que nunca foi a falta do outro que doía tanto. Era a ausência de si mesmo. Era o quanto havia se abandonado tentando ser aceito. Era o quanto havia se dobrado para não ser deixado. A janela, agora aberta, mostra uma nova paisagem, não de fora, mas de dentro. E ali, no íntimo resgatado, a liberdade finalmente começa a nascer. Porque não há rejeição que tenha poder sobre quem aprendeu a se acolher. Porque nenhuma porta fechada é mais poderosa do que uma alma disposta a continuar. A rejeição foi a dor, mas também foi o corte do laço com o que já não cabia. Há dores que parecem fim, mas, com o tempo, com a respiração certa, com o silêncio escutado de dentro, entendemos. Eram começos disfarçados. A rejeição que um dia partiu o ego, na verdade, libertou a alma. E libertação, quando vem, nunca é barulhenta. É um rompimento suave, como quem solta um peso que carregou por tempo demais. Sêneca conclui com uma clareza desconcertante. Nem toda perda é ausência, às vezes é alívio. E esse alívio só é possível quando deixamos de confundir presença com dependência, aceitação com sobrevivência. O ego grita por controle, a alma sussurra por verdade. O ego quer ser visto, a alma quer ser sentida. Marco Aurélio completa: se algo te parte, é porque você estava preso a ele. E quando finalmente nos soltamos, o que parecia uma dor irreparável se revela apenas como o fim de uma ilusão. Porque o que é real em nós não se parte, não se humilha, não se curva para ser amado. Apenas permanece, firme, calado e vivo. No silêncio da rejeição, muitas vezes, nasce o maior encontro, o reencontro consigo. E nesse encontro, o olhar muda, o passo muda, a respiração muda, porque agora não se caminha mais para ser aceito, caminha-se para ser inteiro. A última imagem não é de perda, é de abrigo, um abrigo construído com o que sobrou da queda, firme, silencioso, verdadeiro. E dentro dele, um espaço onde o ego já não precisa mais se provar, porque a alma, enfim, está em paz. A paz não veio porque fui aceito, mas porque parei de me rejeitar. Houve um tempo em que tudo o que você queria era ser aceito, ser visto, ser amado como é. Então você cedeu, você se moldou, você se dobrou para caber, mas aos poucos foi se afastando de si mesmo. E quanto mais era aceito pelos outros, menos se reconhecia no espelho. A paz parecia estar lá, naquele sorriso que agradava, naquela resposta esperada, naquele gesto ensaiado, mas era ilusão, porque no fundo você sabia, a paz que se compra com autotraição é sempre inquieta, até que algo mudou, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Um cansaço antigo, uma dor persistente, um suspiro longo demais, e então o silêncio. Um silêncio que te fez escutar tudo o que tinha ignorado, suas vontades, seus limites, sua dignidade. Foi nesse silêncio que você se reencontrou, e reencontrar-se, nesse caso, foi deixar de pedir licença para ser. Sêneca diria, a verdadeira liberdade começa no momento em que paramos de pedir permissão
para sermos nós mesmos. E foi isso que você viveu. Não um rompimento com o mundo, mas um reencontro com a própria essência. Paz não é quando tudo está resolvido. Paz é quando você para de se rejeitar. Quando a aprovação dos outros já não pesa mais do que sua própria presença. Quando o amor que vem de fora é bem-vindo, mas o que te sustenta vem de dentro. Quando você caminha por lugares antigos, encontra pessoas de antes, ouve palavras que já ouviu tantas vezes e ainda assim permanece inteiro, porque agora você está ali por escolha, não por carência, por verdade, não por medo, por amor, não por falta. Epicteto reforça: o que é verdadeiramente teu não precisa ser comprado com esforço alheio. A sua paz hoje é sua, não porque te aceitaram, mas porque você finalmente se escolheu com firmeza, com gentileza, com presença. E essa escolha silenciosa, essa escolha repetida todos os dias, é o que sustenta a sua reconstrução. Não há mais guerra com o espelho, não há mais fome de validação, há serenidade, há um lar dentro de si. E esse lar, essa casa interna construída com honestidade e amor próprio, é onde a sua alma agora pode descansar, sem máscara, sem performance, em paz.